A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. E é legal o livro começar com a palavra de Deus, né? Como tudo começa, né? A gente sabe o poder que a palavra de Deus tem. E a gente, em primeiro lugar, fez a crítica do gnosticismo, mas, ao mesmo tempo, agora quer mostrar o valor da palavra de Deus, que não é só um valor de entendimento. O valor da palavra de Deus é um valor poderoso, meus irmãos. Dentro da tradição reformada, existe um conceito muito curioso, que é o conceito da pregação como meio de graça. A pregação não é só uma lição, não é só uma aula, não é conteúdo que um pastor vai lá, esmiuça as escrituras, explica, você entendeu e ok. Não. A pregação, ela é um meio de graça porque é o meio pelo qual Deus fala. É o meio pelo qual uma pessoa pode ser transformada. É o meio pelo qual uma pessoa pode ter a vida, de uma vez por todas, virada do avesso e transformada. Por isso que a pregação da palavra de Deus não é só ensino, não fala só nossa mente, ela é poder de Deus. Quer um exemplo claro disso? Imagine que você é uma pessoa que há muito tempo está na igreja, mas está enfrentando uma coisa chamada frieza espiritual. E a frieza espiritual, ela é a primeira coisa que coloca em xeque, não é a sua salvação, mas ela coloca em xeque a sua segurança da salvação. A frieza espiritual é aquilo que faz você... Não tem mais nada aqui, não tem mais vida. É a frieza. Você ouve o sermão, pode ser o sermão mais incrível do mundo. Ele entra por aqui e sai por aqui. O que uma pessoa com frieza espiritual precisa? Naturalmente, se você conhece alguém, ou se você é alguém que está numa situação de frieza espiritual, você deve estar se perguntando o que fazer. Aí chega alguém e diz assim para você, não tem o que fazer, porque você está morto. A frieza espiritual, a característica da frieza espiritual é a incapacidade da pessoa agir. A pessoa não reage. Ela está lá, ela está morta. Ela é um osso seco. Ela é uma folha seca. Ela não é uma pedra, porque pedras nunca viveram. Pedra não seca. Pedra é, por natureza, seca e sem vida, mas uma folha seca um dia não foi seca. Um osso seco um dia não foi seco, um dia teve vida ali. Um dia aquilo ali foi vivo. Mas agora está seco. O que precisa? Reviver. Só que para reviver, uma das palavras que a gente chama, né, avivamento, né? O que precisa? Acaso poderão reviver esses ossos? O que diz o profeta ao Senhor? Tu sabes, Senhor. Então Deus olha para eles assim, então prega. Que beleza, não? Pregar para a gente que não vai ouvir? Pregar para um bando de osso seco? Imagina, você pregar para um osso seco, ninguém está me vendo. Mas não vai ouvir, Senhor. Não, o profeta não diz assim. Eles não vão me ouvir, Senhor. Isaías 6. Senhor, mas o Senhor disse que eu vou pregar, eles não vão me entender. Eu vou pregar, eles não vão me ouvir. Ele não diz assim, Senhor, para que eu vou pregar? Se eu vou falar, eles não vão entender, não vão reagir, não vai ter nada. Esse é o problema. A gente acha que a pregação, ela é só um meio de as pessoas entenderem. Elas não entendem que ali é o momento da exposição de alguém à palavra de Deus. Por isso, o meu maior conselho a você, que está frio espiritualmente, não é ler livro, não. Eu vou ter um livro bacana para você que está frio espiritualmente. Não. O meu conselho para você não é ler livro nenhum. Aliás, seu problema é esse. Você está com muito livro. Seu problema agora é sentar lá na sua igreja e ouvir a palavra de Deus. Mas eu não estou ouvindo, não estou entendendo. Fica lá mesmo. Fica lá. Mas eu não... Fica lá. Mas fica lá, todo domingo. Por quê? É isso que acontece que a gente não consegue entender. O milagre da pregação é esse é o milagre. Um dia está ali, quando você menos espera, começa a crescer tendões. E aí aquele exército de ossos secos agora se põe em pé, um exército numeroso, e junto com a palavra de Deus tem o poder do Espírito de Deus, que sopra. E aquilo que estava morto um dia passou a viver. Meus irmãos, isso é promessa só para crente, não é para pagão, não. Avivamento não é para ímpio. Deus não vai avivar ímpio. Como é que não vai avivar ímpio? Deus vai trazer vida, pedra? Não traz vida, pedra. Vida é só para folha seca, vida é só para osso seco, é só para crente. Avivamento é só para quem é regenerado. Avivamento é só para quem é salvo pela graça de Deus. Avivamento não é para pessoas perdidas. Avivamento é para povo de Deus. Avivamento é para a igreja de Cristo Jesus, que precisa, exatamente porque reduziu a pregação, reduziu a palavra de Deus
É só entender. É só isso aqui. Então a palavra de Deus, quando vai até Jonas, não é só a palavra que traz entendimento, é a palavra que muda cenários, é a palavra que transforma cenários, é a palavra que cria o mundo. Deus não criou o mundo como alguém que parte de uma matéria bruta, não é? Que seria a matéria ali e vai mexendo naquela matéria como os platônicos entendiam. Deus não é um ser que pega uma matéria já existente e começa a trabalhar naquela matéria para fazer o mundo. Não, a Bíblia diz que a Bíblia, ela nos ensina que Deus criou o mundo pela palavra. Ele não criou o mundo a partir da matéria bruta, ele criou o mundo a partir do nada. Ele não criou o mundo manipulando o mundo, ele criou o mundo falando. A sua palavra não somente traz entendimento, a sua palavra traz direção, a sua palavra muda cenários. A sua palavra não só muda cenários, quando ela é encarnada, ela dá sentido à vida e sentido à história.